Diga-se comigo, em minha boca há o poder de vida e de morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de bênção e não de maldição, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, porque na minha boca há um milagre. Amém? Declare algo da sua boca agora, em nome de Jesus. Diga, seu irmão, a sua linguagem tem que ser uma linguagem de fé. Diga agora com você mesmo, a minha linguagem é linguagem de fé. Amém? Diga, a minha linguagem é linguagem de fé. Essa linguagem ela é maior, irmãos, do que o português, do que o inglês, do que qualquer outra língua que você possa imaginar, espanhol. A linguagem da fé, ela tem uma influência muito mais ampla. Se você fala inglês, que é uma das línguas, não é a língua mais falada, que é a chinesa, pela quantidade de chinês que existe na terra, mas o inglês ele está em quase todos, podemos dizer assim. Porém, irmãos, ninguém consegue vencer a linguagem da fé. Porque a linguagem da fé é uma linguagem universal, em todos os cantos, todos os lugares, de norte a sul, de leste a oeste do mundo. A linguagem do ser humano, a linguagem de Deus, a linguagem que Deus colocou nas nossas vidas, é a linguagem da fé. Então nós precisamos desta linguagem, e para termos essa linguagem nós precisamos de quê? De uma palavra de Deus. Nós temos dito, este ano é o ano de quê? Da oportunidade de Deus. Amém? Se eu sei que é o ano da oportunidade de Deus, eu sei que Deus ele tem uma palavra para a minha vida. Diga, Deus tem uma palavra para a minha vida, e essa palavra vai transformar a minha linguagem. Amém? E aí você terá o quê? A linguagem da fé. É através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus, irmãos, que nós vamos conseguir ter o que nós não temos. É com a linguagem da fé que nós vamos conseguir possuir o que a palavra de Deus diz automaticamente. É com a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, que eu vou transformar o que nada é em algo real na minha vida. Mas é com a palavra de Deus, e nós precisamos gerar isso em cada um de nós. Pedro ele disse, pela sua palavra lançarei a rede. Ou seja, eu posso não ver, eu posso não sentir, eu posso não estar vivendo um grande momento da minha vida, mas pela sua palavra. Então a palavra de Deus ela é importante. Aí você diz, por que é que meu discípulo ele não consegue crescer? Por que é que você chega lá na quinta-feira na célula, querido, e você vai reconstruir tudo? Já pensou nisso? Toda quinta-feira você reconstrói. Você deu a palavra de vida, a pessoa estava chorando, ela terminou a célula, está alegre, mas daqui a pouco está tudo destruído. Você está aqui na igreja e recebe uma palavra de vida, e você se anima, você se empolga, para ser redundante, entra dentro de você a palavra, e você diz, meu casamento vai mudar, minha vida vai ser transformada, a minha igreja ela vai ser transformada, minha célula ela vai crescer, as minhas finanças, meu irmão, eu recebi essa palavra hoje à noite, eu creio em Deus que essas minhas finanças elas vão crescer mais e mais. E quando você menos espera, você é pego novamente reclamando das finanças, reclamando do casamento, reclamando do matrimônio, reclamando de tudo, da sociedade, reclamando da sua célula, porque nada acontece, eu não vejo nada acontecendo na minha vida. Então nós temos que aprender que é sobre essa palavra que nós vamos ver o que nós nunca vimos. Mas para isso, a Bíblia diz que nós devemos transformar o nosso entendimento, renovar o nosso entendimento. E quando nós estamos num congresso que nós vamos realizar onde é transformação, a intenção nossa não é transformar assim, a igreja não fazia e vai fazer. Não. O irmão não cantava e agora canta, o irmão não dançava e agora dança. Não é essa a transformação. A transformação era, eu pensava de uma forma e agora eu recebi a palavra de Deus e estou com a minha mente
transformada. Então nós precisamos mudar a fala nossa. Nós temos que bombardear o nosso espírito com a palavra de Deus. Amém? Nos encher da palavra. A cada dia a gente começar a profetizar, a declarar. Isso eu tenho dito. Porque é só assim, irmãos, que nós vamos transformar a nossa mente. 1 Samuel 17, verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem o quê? Guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Agora eu pergunto a você, vamos continuar, mas deixa eu fazer uma pergunta. Este gigante estava preparado, sim ou não? Estava equipado, sim ou não? Ele tinha até um escudeiro na sua frente. Se nós analisarmos aqui rapidinho, nós vamos perceber que esse gigante não tinha dificuldade nenhuma de ir para a guerra, sim ou não? Não é verdade? Agora guarde essa sua resposta. Aí diz, olha o que é que ele faz. Ele todo pronto. Verso 8. E parou e falou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós o homem que desça a mim. Não sou eu filisteu e vós servo de Saul, ou seja, eram guerreiros, sim ou não? Ele estava falando com guerreiros. Guarda essa outra, eram guerreiros, diga, eram guerreiros. 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio, olha só, as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. 11. Ouvindo, diga, ouvindo. Diga novamente, ouvindo. Diga mais uma vez. Mais outra vez. Ouvindo. Então Saul e todo o exército de Israel, estas palavras do filisteu, o que foi que teve? Espantaram-se e temeram muito. Uau! Pergunta: da onde vem o medo? Da espada? Da lança? Da couraça? Do que eles ouviram. O seu medo não vem de um outro lugar a não ser daquilo que você ouviu. Israel, preste atenção, vamos conhecer Israel, que eu sei que vocês conhecem. Estou falando para líderes, então eu sei que vocês conhecem. Israel saiu do Egito, sim ou não? Carros, guerreiros, cavaleiros, tudo armado até os dentes, eles viram, sim ou não? Pronto. Quando Moisés levanta os espias e manda a terra prometida, o que é que eles veem? O que é que eles veem, gente? Gigantes, vamos lá. Eles veem gigantes, diga a seu irmão assim para ele não dormir. Eles viram gigantes. Eles viram gigantes. Pronto, agora eu pergunto a vocês: vendo gigantes, eles possuíram a terra? Sim ou não? Sim, não é verdade? Eles possuíram a terra. Ou seja, vamos recapitular. Eu quero que você entenda que isso aqui é muito importante para nós. Eles viram gigantes e eles entraram e possuíram a terra. Pronto.
Mais adiante, Moisés morre, Josué assume. E aí o que é que acontece, queridos? Agora, eles estão diante de quê? De Jericó, não é verdade? O que era que tinha ali em Jericó? Gigantes. E o que é que acontece com o povo de Deus? Eles lutam e vencem, sim ou não? Venceram, amém? As muralhas caíram, não é verdade? Mais um gigante caiu. Agora eu pergunto a vocês, e aí entra nós que somos crentes. Quando você se converte, você guerreia, você luta, você acredita. O que o pastor diz, você acredita. Já percebeu isso? Se o pastor disser assim: olha, meu irmão, vá ali e urine naquela árvore que vai dar fruto, aí você vai e urina na árvore porque vai dar fruto. E um monte de gigante você derruba. Vá na sua casa, começa a impor as mãos sobre o seu esposo e ele vai ser transformado. Você começa a orar, impõe as mãos sobre o seu esposo, você começa a declarar dentro de casa, sim ou não? Não é verdade? E você acredita e aquele gigante caiu, sim ou não? Não é verdade? Você estava com divórcio já, aí alguém chegou e disse: ah, mulher, se creres, verás a glória de Deus. Aí aquilo entra e você sai empolgado e diz: é verdade, Deus vai mudar essa história. E hoje você está casada, Deus mudou a história, sim ou não? Mas o gigante caiu. Você entrou na igreja, você não tinha emprego, você não tinha um salário, você dependia da gorjeta ou da mesada do seu pai. Hoje, aí você se converte e você declara, e o pastorzão vai lá na igreja e diz: olha, Deus vai abrir portas para você, jovem, Deus vai abrir a porta de um emprego, você vai ser bem sucedido. Você acreditou, sim ou não? A porta se abriu, sim ou não? O gigante caiu, sim ou não? Verdade. Isso tudo no início da fé. Você chegou lá na célula com o seu discípulo, aí disse: mulher, Deus vai transformar a sua casa. Aí aquela mulher, ela disse: olha, eu quero que toda quinta-feira vocês venham aqui, porque eu creio que esse Deus, ele vai transformar a minha casa. Foi assim ou não? Não é verdade? O gigante caiu, sim ou não? Caiu. Então eu quero falar para você o seguinte: quando nós lemos 1 Samuel capítulo 11, nós não estamos falando de um povo que não conhece o que é gigante. Não estamos vendo também, estudando um povo que nunca lutou contra gigante. Porém, quando nós começamos a estudar essa história aqui, nós vemos um povo que ficou intimidado por um gigante. E assim mesmo é a minha vida, a sua vida. Quando você não está na dependência de Deus, qualquer coisa é gigante. Mas você já enfrentou batalhas piores do que essa que você está enfrentando. E você derrubou, sim ou não? E você venceu, sim ou não? E por que que você pensa que agora vai morrer? Por que que você pensa que agora não vai dar mais certo? Por que que você pensa que agora as portas se fecharam? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga amém. Diga, seu irmão: Deus é o mesmo ontem, hoje, diga, eternamente. Verso 16. Vamos ver como é que esse gigante consegue paralisar este exército, irmãos. E já tirei da sua mente, e quero tirar, que você achar que eles ficaram paralisados porque eram gigantes. É mentira. Eu sei que muitas mensagens a gente diz assim: olha, o povo, Davi derrubou o gigante, o povo ficou paralisado. Eles não ficaram paralisados por causa de Golias, e eu vou provar isso a vocês. Verso 16: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quantos dias? 40 dias. O gigante não era problema. Diga comigo: o gigante não era problema. Amém? Não era problema. Eles já tinham enfrentado tudo isso. Eles já tinham derrotado os gigantes. Eles já tinham destruído Jericó. Então Israel aqui, irmãos, já tinha lutado contra gigante. E por que que agora eles ficaram paralisados?
É algo como acontece com a tua vida. Israel derrotou gigantes, irmãos, em todas as suas caminhadas no deserto. Até eles entrarem na terra prometida, eles estavam enfrentando, até eles possuírem. Ou seja, nós vamos aprender e termos que entender o seguinte: fomos chamados para derrubar gigantes sempre. Amém? Agora vamos ver os tempos agora. Eu falei a você que eles derrubaram. O que é que diz esse texto, irmãos? Que eles agora eram servos, eles afrontavam quem? O gigante estava afrontando quem? O exército de quem? De quem? De Deus não, de Saul. Na verdade está aí o texto. Eles estavam enfrentando o exército de Saul. Agora eles tinham, veja só, no deserto eles eram ex-escravos. Pense comigo, no deserto eles não tinham armas. Interessante isso. Lá no deserto, ou seja, você antes não tinha conhecimento da palavra, não sabia quem era Deus, não sabia quem era o Espírito Santo. Vá colocando isso na sua mente. Está navegando comigo? Amém? Eles lá no deserto não tinham armas, eles não tinham capitães, eles não tinham generais, eles só tinham Moisés, que foi libertar o povo, e que Moisés teve que dizer a eles: olha, o Jeová é o Deus que te livrou do cativeiro. O Eu Sou te enviou. Moisés teve que dizer isso várias vezes a eles. Mas no entanto aqui, irmãos, não estamos falando que quem agora estava enfrentando o gigante eram pessoas inexperientes. Atenção, líderes de células. Atenção, líderes da igreja. Isso aqui é para nós. Agora, esse exército paralisado era o exército de Saul. Era o exército que estava todo correto. Tinha general, tinha comandante, tinha escudeiro, tinha um escudo, tinham armas para a batalha, sabiam de tudo. Eles tinham capacete, eles tinham couraça, eles tinham sapatos prontos. Eles não iam para a guerra de qualquer forma, não, porque eles eram o exército de Saul. Haviam lanças, espada. E agora eles teriam que pelejar contra quem? Um gigante. Um gigante. Já imaginou isso? Já parou para pensar nisso? Um gigante. Quando eles saíram do deserto, eles não sabiam o que eles iam enfrentar. Quando eles estavam lá no deserto, eles dia e noite, cada dia era uma surpresa. A glória do Senhor vinha durante o dia, a glória do Senhor vinha durante a noite. Eles aprontavam as tendas, eles iam adiante. Mas agora, irmãos, é totalmente diferente. Eles sabem, tem um gigante só para esse grande exército. Agora, como só um gigante, irmãos, como é que pode um povo que tinha uma história de vida, aonde estava escrito, era uma obrigação, tinha alguém que escrevia tudo, estava escrito que eles venceram gigantes, que eles entraram na terra da promessa, que lá tinha gigantes, que em Jericó tinha gigantes, e eles entraram e venceram. Como é que esse povo, sabedor de tudo isso, pôde ficar paralisado e não conseguir derrubar um gigante? Aí vem algo tremendo. E eu quero dizer a você, nem mesmo, presta atenção que eu vou te dizer, nem mesmo o gigante sabia, confiava que ele podia derrubar o povo de Israel. Nem o gigante, nem Golias acredita. Pastor, mas ele ficou 40 dias afrontando. Pergunto, e por que ele não o matou? Por que ele não foi?
Tem um ditado na polícia ou no mundo aí, né? Quem quer matar, não diz, mata. Sim ou não? Não é verdade? A gente usava muito isso na escola. Ah, vem bater. Venha, não fique só dizendo não, venha. Por que esse gigante ficava 40 dias indo e voltando, irmãos? Ele não acreditava. Deixa eu dizer uma coisa a você. Esse gigante que se levantou na tua vida, nem ele mesmo acredita que pode derrotar você. Não há gigante nenhum na face da terra até hoje que acredite, irmãos, que tenha fé, que tenha certeza que pode nos enfrentar. Diga amém. Porque se eles tivessem a certeza que eles podiam entrar, me destruir a sua vida, já tinha destruído. Às vezes você fica dizendo, o diabo, irmãos, não, para de ter fé no diabo. Quem é o autor e consumador da minha fé? Jesus. Amém? Diga, Jesus Cristo é o autor e consumador da minha fé. Amém? Então eu não posso acreditar que esse diabo, que esse demônio, que esse gigante, ele vai me derrotar. Não vai. Porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. E Golias sabia disso. Porque aquele cara cheio de armas, todo pronto, com o escudeiro à frente, se ele mesmo acreditasse no que ele estava dizendo, ele ia e derrotava. Ele ia destruir o exército de Saul. E por que ele não foi? Porque nem ele acreditava. E ele não acredita. E ele teme, ele treme diante do povo de Deus, irmãos. Mas nós precisamos estar atentos a isso, porque muitos estão paralisados na igreja por causa do gigante, do que o gigante disse. Você acha que esse gigante ia ficar 40 dias só falando? Você acha que ele ia e vinha todo santo dia de manhã e à tardinha ele ia dizer a mesma coisa? Olha só. E isso está acontecendo nas igrejas hoje. O diabo está todos os dias levantando, dizendo: eu vou destruir a sua vida, eu vou destruir a sua casa, eu vou destruir a sua família, eu vou destruir a sua célula, eu vou destruir as suas finanças, eu vou destruir isso, eu vou destruir aquilo. E fica amedrontando, e fica um monte de gente covarde, um monte de gente medrosa. Se o diabo tivesse esse poder, ele vinha e destruía. Ele não tem, irmãos. Diga amém. Amém? Ele ficou 40 dias. As armas de Golias, irmãos. Aí, outra coisa que a gente precisa prestar atenção. A arma, ou as armas de Golias não eram as lanças, as espadas, o escudo. A gente olha esse texto e a gente diz assim: olha, mas olha como é que está o gigante. Olha como é que ele está enfeitado. Irmãos, o diabo, ele veio camuflado. O diabo, ele entra na vida de vocês e de muita gente de forma camuflada. Ele vem mostrando que ele é forte, que ele é poderoso, que isso é grande, que isso você não vai suportar. É mentira. Deus é contigo. É mentira. E era isso que ele queria mostrar ao povo de Israel. E o gigante, ele não entrou com essa fala. Sabe qual era a arma dele? A boca. A arma que paralisou o povo de Israel, a boca. A arma que está paralisando você é a boca. A arma que paralisa a igreja do Senhor Jesus Cristo é a boca. A arma que faz com que nós não acreditemos que vamos alcançar o Nordeste, que o avivamento vai vir para o Nordeste, é a boca. A arma que faz com que você possa acreditar que o seu casamento não vai dar certo é a boca, é o que você diz, é que você está liberando. A arma de Golias era a sua boca, era o que ele falava. Essa era a verdadeira arma dele.
ocorreu algo à lança dele. Você viu no texto alguém dizendo assim: e veio o gigante, levantou a sua espada. Você vê? Você vê alguém dizendo: que armadura esse gigante tem? Não. Você não vê. Mas você vê o povo paralisado pelo que ele falou. E eu vejo muita gente paralisada na igreja pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas dizem. Eu vejo muita gente, irmãos, com uma capacidade tremenda, mas paralisado porque alguém um dia disse alguma coisa. Por isso que nós precisamos de uma transformação. Eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Por isso, quando a gente diz assim: irmãos, comece a falar a palavra de Deus, comece a falar a palavra da verdade, aquilo que Deus diz é que você vai falar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa fala que eu tenho. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É essa a palavra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Nenhuma arma forjada prosperará sobre a minha vida. São essas palavras que eu tenho que falar. Mas hoje o que é que a gente vê, irmãos? É um povo deprimido, abatido, desanimado. Não vai dar certo, não pode, eu não consigo. Minha vida está destruída, meu casamento está destruído, tudo está destruído, pastor. Para! Quem é que você está ouvindo? O problema, irmãos, é que a gente fica aqui pregando para um monte de gente um dia, e 6 dias vocês ouvem outras coisas. O problema, irmãos, é que Deus, Ele traz você um dia para a igreja e você fica 6 dias ouvindo besteira. Esse é que é o problema. O problema, irmãos, é que quando você entra na casa de Deus, você ouve palavra de vida, mas você passa 6 dias ouvindo palavra de morte. Não dá, não posso, não tenho. Acabou, está destruída a minha vida, o demônio, o gigante e não sei o que. Para! Esse que é o problema da igreja, querido. O problema da igreja é que você vem pela manhã, aí se empolga, aí vem à tarde, se empolga, mas amanhã você começa a ouvir palavras de derrota. O problema é que quando você sai do domingo à noite da igreja, aí você vai, se senta na televisão e vê fantástico. E aí sabe o que acontece? Tudo que você recebeu não adianta de nada. Então o que está te paralisando não é o gigante, não é a espada do gigante, não é a lança do gigante, não é o tamanho do gigante, não é porque ele tem 3 metros, mas é o que ele está falando ao teu ouvido. Vai ficar sem nada, vai ficar sem dinheiro, vai ficar apertado, vou arrebentar com você, vou destruir a sua vida. Aí você fica ouvindo essas coisas, aí não consegue dormir. Ai meu Deus, está todo mundo contra mim, todo mundo me perseguindo, todo mundo querendo me destruir, nada vai dar certo na minha vida, dá certo para fulano, não dá certo para mim. Eu sou íntegro, eu estou na igreja, eu faço isso, eu prego, eu canto, eu toco, eu vou evangelizar, eu vou fazer isso. Eu sou virgem, eu não me entrego a qualquer homem, e não sei o que, e não consigo nada, e a outro é bandido, outro é não sei o que, e consegue. Problema, filho, é que você está paralisado pelo que o diabo está dizendo, e não pelo que ele é ou pelo que ele usa, as armas que ele usa. O medroso, ele é medroso em toda a situação. Pânico do medo, o cara tem medo de altura, pronto, isso aqui já é trauma para ele, não adianta, não precisa ser muito alto nem nada. Olha só, por que eu digo que quem paralisou o exército foi a fala? Presta atenção, verso 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras. Olha só, eles não viram a espada, eles não viram o tamanho do gigante, eles não viram as armas do gigante, eles não viram a couraça do gigante, eles não viram o escudeiro na frente, não, eles não viram nada disso. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Diga assim comigo: temor
vem pelo que eu ouço. Diga mais forte: temor vem pelo que eu ouço. Amém? Deixa eu perguntar, e isso vai fazer toda a diferença. Quantas vezes no dia você ouve Golias? Quantas vezes ao dia você ouve Golias? Eles ouviram 2 vezes, de manhã e à tardinha. Olha, pastor, agora eu estou me policiando no Facebook. Eu só entro de manhã e à noite. Agora, pastor, eu estou me policiando. Eu oro 3 vezes ao dia. Amém. E quando eu saio, vou para a internet e só ouço palavras negativas. Quem você está ouvindo, irmãos? A sua vitória, ela não chega. Não é porque você dá dízimo, não dá dízimo, vem para a igreja, não vem para a igreja. A tua vitória não é estabelecida porque a sua boca fala coisas erradas. E tem outra coisa pior do que falar: ouvir. Golias falou, Saul e o exército ouvia. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu, como pastor, eu vou ser muito sincero com você mesmo. Eu não tenho a capacidade nenhuma. Eu não tenho essa capacidade. Deus não me capacitou para que eu possa ajudar a você no que você vai ouvir. Eu sou pastor dessa igreja, 18 anos vamos fazer, mas me torno impotente pelo que você ouve. Não posso fazer nada. Eu não posso, irmãos, e eu já disse a Deus, e eu tenho essa convicção quando Deus me dá essa palavra. É uma convicção que às vezes a gente quer que as coisas mudem, que as pessoas façam, que executem, que creiam, que acreditem. Aí Deus disse: filho, você não pode dominá-las no ouvir, você só pode falar. E é verdade, irmãos. A única coisa que esse seu pastor, amigo seu, pode fazer é falar. Mas eu não posso de forma alguma abrir os seus ouvidos e dizer: ouça! Incrédulo, ouça! Estúpido, ouça! Não posso, irmãos. O que nós podemos fazer é um congresso de transformação. Mas essa transformação só vai vir se você entender que você tem que se policiar no que você vai ouvir. Eu vou dar conselho, nós vamos ter gabinetes, vamos fazer um monte de coisa, irmão. Você vai sentar comigo, você vai sair tranquilo, em paz. Mas eu sou impotente para chegar para você e dizer: olha, só ouça isso. É você quem decide. Você vai decidir o que você vai ouvir. Você está na igreja, irmãos. Aí você se junta com o incrédulo, você se junta com o murmurador, com aquele que resmunga. Você convive com essa pessoa. Então o que é que você vai ter? O que é que você vai ser? Você emprestou o que você tem de melhor no seu ouvido. E Saul, irmãos, aqui ele ficou paralisado, e o povo de Israel ficou paralisado por causa disso. Não foi pelo que Deus disse, não foi pelo que eles aprenderam com Deus, não, mas é pelo que eles estavam ouvindo. Eu posso ser um bom pastor, mas possa ser que alguém não goste de mim, chegue para você e diga: ele não presta. Você vai dizer: opa, não presta mesmo. Porque o que influencia é o que você ouve, não é o que você fala. Eu posso aqui, irmão, chegar e dizer a vocês: repitam comigo, na minha boca, aí você repete: há um poder de vida e de morte. Eu posso fazer isso, sim ou não? Não posso. Você pode ficar calado e você pode não acreditar, você pode não ouvir.
E você pode ir para a internet, ou você pode ir para o jornal, o telejornal, a televisão, e alguém chegar e dizer: olha, a igreja não presta, Deus não existe e tal. Ouviu? Pronto. Se você ouviu, pronto. E acreditou, meu irmão, acabou. Então é o que você ouve. Sugestão, pastor, simples. Comece a ouvir palavras de vida. Comece a conviver. Irmãos, eu não posso. Você vai sair daqui hoje pela manhã ouvindo essa palavra. Depende de tudo que você ouvir. E você pode sentar no almoço, falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal do seu irmão, falar mal de um, falar mal de outro. Você pode fazer tudo isso. E você pode dar ouvido a tudo isso, ou você pode se fechar e dizer: olha, isso não entra na minha vida, não adianta. Eu não ouço. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho. Então é importante o que é que a gente ouve, aonde a gente está ouvindo, o que é que a gente está ouvindo. É muito importante. Com quem a gente está comungando. Essa pessoa entrou na sua vida, melhorou, piorou. Você, melhorar e piorar, meu irmão, não é dinheiro não, larga isso, seja liberto em nome de Jesus. Melhorar ou piorar, se você é uma pessoa de fé, ou perdeu a fé, você cresceu, ou você diminuiu, é isso que você tem que ver. Você está progredindo espiritualmente, ou você está regredindo, tudo isso a gente tem que ver, irmãos. Então não posso, irmãos. Eu não sei o que é que você vai fazer de manhã, de tarde, à noite com as suas amigas, seus amigos, e o que é que você vai ouvir. Eu não posso, irmãos, de forma alguma, saber o que é que você está ouvindo ao telefone, no Facebook. Eu não sei quantas vezes você está ouvindo Golias. E isso você tem que ensinar aos seus discípulos. Sabe por que seu discípulo não vem? Porque há outras palavras melhores ao ouvido deles do que aprender a palavra de Deus. Porque você não colocou mel ainda na boca deles, no ouvido deles, para que eles saibam que o que fará eles crescerem é o que eles ouvem. A fé vem pelo... E o ouvir de quê? Viu aí? Por isso que ele não tem fé. Por isso que você chega na quinta-feira, se arrebenta todo. Chega em casa todo esquartejado. Sabe por quê? Porque seu discípulo, ele só quer gogó em casa, ele só quer estar em casa, e ele não quer vir à igreja se alimentar da palavra de Deus e quer ter fé. Agora o que é que ele está ouvindo? Eu não sei, irmãos. Como é que as pessoas, e atenção, discípulos, discipuladores de células, entendam o que eu estou te dizendo. Não tem como conversar com um discípulo, tentar energizar ele, se o que ele está ouvindo não é palavra de Deus. A fé não vem pelo seu abraço, a fé não vem pelo seu sorriso, a fé não vem porque você faz célula toda quinta-feira, a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estou gritando hoje porque, irmãos, chega a um ponto de que parece que a gente está falando e o povo não está entendendo, os líderes não estão entendendo, e a gente sabe o que é que acontece? Muitos líderes paralisados não conseguem conquistar, não conseguem ganhar, porque ficaram paralisados, ficam dando gogó a pessoas que não querem injetar fé. Irmãos, não existe vacina para fé, não existe, irmãos, comida de fé, só a palavra de Deus, só a palavra de Deus, só a palavra de Deus. Se ele não ouve palavra de Deus, não cresce. Se não ouve palavra de Deus, não avança. Se não ouve palavra de Deus, não cresce. Não adianta. Amém? Não adianta, irmãos. Vai abrir um monte de célula e vamos ter um monte de gente viajando, como diz a história da maionese. Faz que vem para a igreja, faz que é crente, e não é. E aí, o que é que acontece?
com Saul. O que é que acontece com o exército? Paralisa. Saul, poderíamos tipificar o líder de célula. O exército, a célula. O que Saul está ouvindo, o que o povo está ouvindo, é o que eles vão ser. O quê? Nada. Ficou paralisado. Então não adianta a gente estar aqui cantando palavras de vitória, hinos de vitória, declarar ao irmão do lado palavra de vida, declarar que ele vai prosperar, declarar que Deus vai curar, vai libertar. Se ao sair daqui, a primeira coisa que eles fazem é conversar com alguém que não crê em nada disso, irmãos. É andar com pessoas negativas, incrédulas, críticas, que só vão conseguir contaminar com as suas próprias palavras. Diga: falarei palavras de vida e não de morte. Amém? A linguagem da fé, irmãos, é essa. Palavra de vida. Deixa eu passar duas perguntas para você. Golias, por 40 dias, manhã e tarde, 2 vezes ao dia. Primeira pergunta: se ele fosse tão bom como ele dizia que era, por que ele falava tanto? Se ele fosse esse guerreiro mesmo, macho, por que ele só falava? Ele ficar 40 dias indo e vindo, dizendo a mesma coisa? Vem e faça. A segunda: por que tanta ameaça e pouca ação? Por que tanta ameaça e pouca ação? Por que ele ameaçava tanto e pouca ação? Sabe qual é a resposta? Que nem ele mesmo acreditava que podia nos derrotar. Nem ele mesmo, irmãos. Eu não sei se você acredita, mas nem o diabo, ele crê que pode te vencer. Nem o diabo acredita nisso. Você acredita que o diabo vai lhe destruir, vai acabar com você, mas nem o diabo. Agora eu pergunto: por que você tem fé nele? Se Jesus é o autor e consumador da sua fé. Se Jesus é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Quantos creem que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, autor e consumador da minha fé? Amém? É verdade isso? Você crê nisso? Então o que é que o diabo é? Derrotado, irmãos. Derrotado. Se Jesus tem fé, autor e consumador da fé, o diabo tem o quê? Dúvida. Então ele não acredita, ele tem dúvida disso. Ele não acredita. Deixa eu dizer uma coisa a você, para você sair alegre daqui, depois de tanto carão. O diabo, meu irmão, ele tem medo de você. Amém? Oi. Quantos creem que Jesus tem fé? Quantos creem que o diabo tem dúvida? Ele todo dia duvida se pode ou não nos vencer. Ele não tem fé. Então ele tem dúvida. Todo dia, irmãos. 1 João 2,14. E por que eu digo isso? Porque o diabo, ele conhece as Escrituras. Ele conhece. Ele lê as Escrituras. O crente pode não ler, mas o diabo, ele conhece e lê, irmãos. Amém? E o que é que as Escrituras dizem? Que nós já vencemos o quê? O maligno. Como? Por meio da nossa fé. Aí ele diz, 1 João 2,14:
eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois o quê? Fortes. E a palavra de Deus está em quem? Amém? E o quê? Poderá vencer, não é isso? Poderá vencer? Vai vencer. Vai ver se consegue vencer, é isso? Já vencestes o maligno. O diabo, ele sabe disso. Então quando ele vai tentar alguma coisa contra mim, contra você, ele tem dúvida: será que eu vou conseguir? Sabe por que ele tem essa dúvida? Porque ele sabe que ele já é um derrotado no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantos ontem ali no sinal foram destruídos? Viu aí? Que o diabo não pode nos vencer. Que jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e já tendes vencido o maligno. Ou seja, tudo que nós quisermos fazer, vai haver o sim e o amém dos céus. Deus é conosco, Deus é contigo. Não tenha medo, igreja. Não fique paralisado porque um barulhinho, o diabo disse alguma coisa. Eu vivo pelo que Deus disse, não pelo que o diabo diz. Amém? Então o diabo, ele conhece essa palavra. E há uma validade nessa palavra, que é o próprio Deus. Já vencestes o maligno. Diga: já venci o maligno. Diga de novo: já venci o maligno. De novo. Amém? Já venci. Diga, seu irmão, ele não pode te derrotar. Diga a ele não pode contigo. Sabe qual é a única coisa que o diabo pode falar? A única coisa que ele pode falar. Agora você tem que ungir os seus ouvidos. Eu vou encerrar. Pastor, algumas pessoas dizem assim: olha, tive uma noite difícil. Eu tive uma luta essa noite, pastor. Eu vi o diabo. Você não viu, meu irmão, você ouviu. Você não viu. Você ouviu, você deu ouvido, você teve medo. Mas nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz, irmãos. O diabo sabe, irmãos. Diz Isaías 53. Ah, pastor, essa enfermidade vai me matar. O diabo sabe, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. O diabo sabe disso, irmãos. O diabo sabe, querido, nenhuma arma forjada prosperará. Então ele não vai lançar arma. Ele não vai botar um canhão aqui na igreja para destruir a igreja. Ele não vai botar um canhão para destruir a sua casa. Ele vai destruir, é na fala, é falando, dizendo. É abrindo a boca dele para amedrontar você, para dizer que você é fraco, você vai morrer com essa enfermidade, você vai morrer sem dinheiro, que você vai morrer pobre, que nada vai dar certo na sua vida. Ele vai começar a falar isso. O diabo, ele sabe, irmãos, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, amém? O diabo, ele sabe que a bênção do Senhor está sobre nós. Crescei, multiplicai, frutificai, enchei a terra. Essa bênção está sobre nós. O diabo, ele sabe, irmãos, que as bênçãos do Senhor nos acompanharão. O diabo sabe disso. Ele conhece as escrituras, ele sabe. Ele sabe, irmãos, que não há um versículo sequer que possa amparar ele. Ele sabe disso. Ele sabe que se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não há nada que dê segurança a ele, que dê amparo às coisas dele. Eu vou te destruir. Não, eu sou indestrutível em Cristo Jesus. Eu vou acabar com a sua casa. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, você vai ver, eu vou lançar seta sobre a tua vida, nenhuma seta prosperará.
Ah, é? Eu vou fazer uma macumba. O diabo sabe que aquele bicho não adianta de nada. Não chegará praga nenhuma à nossa tenda. O diabo conhece, ele sabe disso. E ele fica só falando para amedrontar o povo de Deus. Então crê no que eu estou te dizendo. O diabo sabe dessas verdades. Golias não atacou porque ele sabia que ia ser derrotado. Ele sabia que estava já derrotado. Ele sabia disso. Golias, ele não adiantou-se, irmãos. Ele não lutou porque ele sabia que estava perdido. Ele só queria estar falando. Ele só queria estar metendo medo. Ele só queria que um partisse para que o ruivozinho, o guerreirinho, não aparecesse. Mas deixa eu dizer uma coisa: a igreja vai se levantar com poder e grande glória no nome do Senhor Jesus. O diabo, irmãos, ele fica afrontando a igreja para que a igreja fique parada, ela não se levante. Eu sou um guerreiro, você é um guerreiro, e nós vamos nos levantar na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos nos levantar. É processo de transformação da nossa casa, da nossa igreja, dos nossos líderes, amém? Você pode, meu irmão. O diabo não vai mais te paralisar. Chega, irmãos, e nós vivermos uma vida medíocre. Não posso, não dá, não tem, não posso, não tem, não posso, não tem. Para! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja é rica, irmãos, amém? Há tesouros escondidos. Deixe a fé sair dentro de você. A fé de vencedor, irmãos. Sabe o que é que tem que gerar dentro de nós? Eu sou mais do que vencedor. Não permita o diabo continuar ameaçando com as suas palavras. Lance fora, meu irmão, o temor, o medo no nome de Jesus. Eu quero chamar a igreja para que nós possamos lutar, pelejar. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar.